eu estou falando de um texto de 1 Reis capítulo 8, sobre a mulher de Sunem, a mulher sunamita. É bem verdade que essa história ela não começa aqui. Se nós formos observar com um pouco mais de preciosismo nos textos e nos trechos da palavra de Deus, os amados irmãos vão concordar comigo que no capítulo 4, Eliseu ele já faz uma intervenção na vida desta mulher. Eu estou falando que Eliseu fez uma intervenção, mas se eu falar que a mulher fez uma intervenção também na vida de Eliseu, também estaria certo. Pois o profeta andava por aquelas terras, e seguindo um contexto histórico, ele andava por aquelas terras com muita liberdade. Ele andava com o aval do rei. Nem sempre os profetas andavam com o aval do rei, com a bênção daqueles que governavam. Mas ele andava por aquelas terras, e aquela mulher, vendo aquele homem, o constrangeu. Eu gosto dessa versão que diz que aquela mulher constrangeu o profeta para que ele viesse se alimentar. Aquele profeta alimentou, e ela via que aquele profeta sempre passava por ali, e ela disse: verdadeiramente, meu marido, eu vejo que esse é um homem de Deus, e há de concordar comigo que nós queremos que nossa casa tenha sempre a presença de um homem de Deus. E essa mulher, ela era rica, uma mulher que tinha tudo. E quantos de nós não sabemos o que nós precisamos, ainda que já tenhamos a presença de Deus? E aqui eu falo da presença de Deus através do profeta. Mas para que você não esteja peregrinando atrás de profeta por aí, eu quero te falar que a presença de Deus hoje, ela está em nossa casa através do Santo Espírito de Deus. Então, partindo desse princípio, essa mulher, ela toma algumas providências. O texto diz que ela faz um quarto, algumas versões diz obra de pedreiro. Não era uma cabana, uma tenda, uma casa de palha, não. Ela quer fazer coisas para que tenha a presença de Deus, coisa que dá trabalho, faz é de alvenaria mesmo. Ei, quem busca, quem quer a presença de Deus na tua casa, não vai por atalho não. Se der trabalho, se precisar de oração, consagração, campanha, vida no altar, que venha custar, mas que você venha estar. Faz o quarto, coloca a cama, coloca a cadeira, porque profeta também não vive só de sono. Profeta precisa dar de cadeira, precisa de mesa para estudar, e coloca o candeeiro, porque precisa também de lâmpada. Enfim, o texto acontece, aquele profeta pergunta: o que é que você tem? Não, eu não preciso de nada, porque eu estou no meio do meu povo. Quantos de nós, por favor, esteja comigo, quantos de nós respondemos a mesma coisa? Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. E é preciso ser levantado um homem de Deus para falar: está faltando algo na tua casa, e eu sei quem pode repor. Você crê nesse Deus? Tem alguém aqui que crê nesse Deus? Glória a Deus. Que as nossas faltas, pastor Jeová, missionária Daniele, cantor que canta muito bem, as nossas faltas serão cumpridas e supridas por Deus. Aleluia. Aquela mulher responde isso: não, eu tenho uma coisa que eu posso fazer, eu posso falar com o rei, eu posso falar com o exército dele em teu favor. Não, eu tenho tudo, eu sou rico, eu estou no meio do meu povo. Ou coisa boa é estar no meio do povo, do nosso povo. Enfim, não, mas falta uma coisa: tu tem a madre cerrada, tu não tem filho, então eu vou orar e Deus vai te dar um filho. É bem verdade que aquele filho, pelas ocasiões do tempo, não é o texto que eu quero ministrar, por isso que eu estou só ventilando rapidamente. Aquela família caridosa é abençoada com o filho morre, o profeta Eliseu ora, aquele filho ressuscita e o nome do Senhor é glorificado. Ei, o profeta vai, porque a verdade, nós não sabemos até quando o pastor Jeová Campos vai estar aqui. Eu sei te dizer que depois do culto eu me vou, e é duro dizer isso, mas é vida que segue. Glória a Deus. Sim ou não? É vida que segue. É vida que segue. Cada um
vai trilhar o seu caminho. Houve a intervenção, a operação de Deus, mas é vida que segue. Cada um de nós terminou aqui, nós vamos entrar em um mundo e viver cada coisa, entendeu? Guardado por Deus, vida que segue. Mas essa vida que segue agora no capítulo 8 do livro de 2 Reis, agora novamente ao encontro de Eliseu com aquela mulher, com a mulher de Sunem, a mulher sunamita. E agora, gente, como é bom receber um profeta que traz uma boa mensagem. Quem gosta, por favor, diga amém. Mas profeta não carrega só mensagens palatáveis, mensagens que dá gosto de ouvir, mensagens que você dá vontade de pedir o bis. Eu não ganhei o bis, tá bom? Quero levantar um manifesto. Olha, eu vi um bis correndo aí, e para que eu não saia triste com vocês, entrego o meu bis. Quem recebeu o bis, diga amém. Amém. Isso é um carinho, um mimo do pastor que é na igreja. A gente vive pensando na igreja, e esse bis parece ser pouca coisa, mas na realidade é um grito do coração do pastor e da pastora dizendo: eu amo vocês. Aleluia. Assim como o copo de água que você me deu também, tá bom? Me senti muito privilegiado. Irmãos, ao encontro do profeta, pastor Jeová Campos, o encontro do profeta com aquela mulher novamente. E agora, irmãos, esse encontro, a notícia não é tão boa, porque observe comigo no texto o que está acontecendo. O texto diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Só trazendo um apanhado daquilo que eu já falei. Levanta-te e vai com os de tua casa e mora onde puderes. Ei, levanta. Irmãos, esse negócio de levantar e sair do nosso conforto é sempre confrontante. Porque se tem uma coisa ruim no mundo, é sair de nossa casa. Quem concorda? Amém. Se tem uma coisa ruim, é sair de nossa casa, é sair do nosso habitat, é sair do nosso conforto. E aí chega o profeta, que ela chamou para dentro de casa. Agora esse profeta chega para ela e diz: sai de casa. O profeta diz: ei, sai de casa que vai ter fome neste lugar. Irmãos, e eu quero trazer alguns pontos para destacar com vocês brevemente. Família com propósito. Tem coisa que é melhor deixar quietinho. Esse aí não compensa mais vir, porque senão vai quebrar. Ou então nós desligamos esse ventilador. E está muito lindo. Mas todo mundo já entendeu o que é família. O amiga não vai mudar nada. Certo? Amados, diga comigo assim: família com propósito. Família com propósito. Nós precisamos ter propósito no meio, no seio de nossa família. Se tem uma coisa que eu preciso fazer uma consideração antes de expor o texto, é dizer para vocês que o inimigo quer destruir a humanidade. Ele tentou isso através da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Ele já tentou através de várias formas, extinguindo a palavra, tacando fogo, matando o profeta. Não, mas a palavra de Deus segue. Agora o inimigo quer destruir, entrando nas famílias, entrando com ideologias de gêneros distorcidas, entrando com práticas pecaminosas dentro da família. E eu preciso citar Acã, Josué capítulo 7. Todas as vezes que nós como família perdemos o propósito, nós admitimos que na nossa casa, no nosso lar, entre coisas que desagradam a Deus. A família com propósito, ela luta para fechar todas as portas de destruição que o inimigo quer entrar. Eu não sei se tu está entendendo. Há um convite do céu. Chegou um profeta dizendo, assim como o pastor já falou, assim como as irmãs que cantaram já falou, há um profeta nessa noite dizendo: fecha a brecha, fecha o muro, que você possa viver uma família com propósito. Aleluia. Hoje eu conversei com um filho meu, estava o vocal ensaiando na igreja, e ele não estava ensaiando, e eu disse: bora, cuida, vai ensaiar. Não, pai, porque eu já toco, eu já isso aqui, cuida, vai ensaiar.
Quem é que pergunta se o menino quer comer? Se o menino estiver doente, tu enfia a comida de goela abaixo. Se o menino não quer estudar, tu põe ele para estudar no meio da tarde, mas o menino vai estudar. Quem disse que fazer as coisas que agrada a Deus para menino é que se ele quiser, se quiser e se não quiser, tu vai servir o Deus que eu sirvo. Quem está falando para vocês, certo? É um filho de um pastor que era o projeto para dar errado, mas projeto para dar errado que eu não existia, e nós apanhávamos quase todo dia na igreja para estar na casa do Senhor. Não estou aqui fortalecendo taca para ninguém não, tá? Por favor. Mas eu apanhei muito, eu sou do tempo que a gente apanhava. Tem alguém aqui, tem ainda desse tempo, que levou uns puxão de orelha, uns cocorotes, entendeu? Já vi dizer até que corrigir um filho com cinto, com a sandália havaiana. Eu amava apanhar da minha mãe com a havaiana. Ô gente, taca de havaiana é macia, entendeu? É só para te dizer o seguinte: nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu ouvi hoje alguém dizendo que quem corrige um filho não ama. A Bíblia diz que quem ama, o Senhor corrige todos quanto Ele ama. O mundo não pode ter mais voz, o mundo não pode estar mais audível aquilo que Ele fala do que a palavra de Deus fala. Aleluia! E a palavra de Deus, o profeta diz: vai ter fome, sai do meio da tua casa. Ei, uma fome de 7 anos, sai desse lugar. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é que Eliseu interviu, ele teve uma intervenção no meio dessa família com provisão. Ele teve intervenção com meio de cura. Mas eu quero te falar que a maior intervenção que um profeta, que Deus pode fazer na tua vida, é quando se trata de direção. Direção. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus. E agora no texto, eu quero destacar uma palavra. Ouça aqui, no capítulo 8, verso 1. Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes. Deixa eu te falar um negócio. Quem vive como quer aqui, diga amém. É não, irmão. A gente vive como pode. A gente vive como pode. Muitas vezes a casa não é a casa que nós queríamos. A presença de pessoas que amamos muitas vezes nem está mais com a gente. Seja filho, seja a distância de um marido que trabalha. Eu não sei qual é a situação, mas a verdade é que Eliseu vem dar uma dica poderosa para aquela mulher. Ei, vá, levanta-te e vai e mora onde puderes. Eu quero fazer um convite com você nessa noite. Vamos viver com contentamento. Glória a Deus. Aleluia. Porque é bem verdade que viver onde puderes é onde nos traz, pastor Jeová, uma diferença de criança para adulto. Criança não faz o que pode. Criança, ela rompe os freios e ela quer fazer o que quer. Não, adulto não faz o que quer, adulto faz o que pode. Adulto que é espiritual, cheio do Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ei, como é que tu está vivendo? Eu estou vivendo segundo a vontade, a boa, perfeita vontade e agradável. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como que você vive? Ei, talvez alguém nessa noite diz assim: como que ele está sorrindo? Como que ela está cantando? Como que ela está ainda glorificando a Deus? Aí você, se você puder, com todo respeito, levante a mão para o céu. Eu estou vivendo como eu posso, segundo a vontade de Deus. Há contentamento na minha alma. Eu não sou uma vítima de Deus. Há um contentamento no meu interior. O profeta diz: vai e viva como tu puderes. Porque tem tempo em nossa vida é assim. Tem hora que nós precisamos nos satisfazer em detrimento daquilo que não temos. Aí vem a satisfação que emana do céu, a paz que emana do céu. Primeira coisa é essa:
Nós precisamos viver com contentamento. O Eliseu diz: vive como puderes. Por favor, no verso 2, nós iremos continuar. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. O que eu estou dizendo? Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra de Deus. Uma família com propósito, primeira coisa, ela vive com contentamento. Ei, gente, é difícil viver com contentamento no meio de tanta coisa que dá fora do que a gente queria. Primeira coisa, uma família com propósito, ela vive com contentamento. Segunda coisa, uma família com propósito, ela vive em obediência. Glória a Deus. Tem coisa que está dando errado. Está dando errado por quê? Porque você não ouviu a voz de Deus. Porque você não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque você não ouviu a voz pastoral. Você não ouviu o profeta. Precisamos ter em nós um desejo, um sentimento de obediência. Eu não estou dizendo para vocês, irmãos, que Deus é inimigo dos teus sonhos, não. O contentamento não é você não sonhar. Viver uma vida de obediência, eu não estou querendo dizer para você, eu vou obedecer e os meus sonhos serão frustrados. Não. Os sonhos que você tem no teu coração, o nosso pedido é que Deus realize, principalmente se provir, se vier primeiro do coração de Deus. Eu estou dizendo a vocês que a obediência nos coloca num lugar de segurança. Ouça aqui, a obediência nos coloca no centro da vontade de Deus. A obediência nos faz isso. E eu quero adiantar. No verso 3, por favor, olha o que está escrito. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ei, ouça aqui para mim. Se tem uma coisa que a gente precisa viver, é a superação. Família com propósito, ela vive contente, ela tem contentamento. Segundo, ela é uma família que vive em obediência. Terceiro, é uma família que ela tem superação. Por que é superação? Irmão, você já ouviu alguém chegar para uma pessoa? O meu primeiro filho, eu me alegrava quando eu comprava uma lata de leite ninho. Eu acho que não tem ninguém aqui assim, mas eu, em 2005, a lata de leite ninho custava R$ 2,99. A lata de leite ninho. Eu me alegrava em comprar uma lata de leite ninho. Quando meu filho estava completando 1 ano de idade, alguém chegou e disse para mim: já! Irmão, por quê? Porque na realidade, a dificuldade dos outros passa rápido. Aqui demora mesmo, é a da gente. Já, mas cresceu rápido. Eu falei, que bênção, cresceu. Mas olha, custou. A mulher, o texto diz que depois de 7 anos, a mulher voltou. Eu não sei o que você está entendendo disso nessa noite, mas a palavra é superação, porque 7 anos para aquela mulher custou muitas vezes estar em lugares que ela não queria. Ela está com os filisteus, ela está procurando alimento aonde tinha. Ela não viveu 7 anos segundo o que ela queria, mas o texto da palavra de Deus diz: e passados 7 anos ela voltou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para vocês o seguinte: tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, olha aqui para mim, tem 4 anos, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio nessa mensagem que o Senhor me traz a entregar nessa igreja. Eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu tenho algumas dificuldades disso também. Tem alguém aqui que concorda que é bem complicado quando o pregador tira a mensagem todinha dizendo assim: fala para o teu irmão? Tem alguém que pensa assim? Levanta a mão. Tem alguém? Se não tiver, certo? É o pastor que tem, eu também tenho. Pois eu quero dizer algo para ele nesta noite. Quem pode dizer amém? E ele vai me dizer também. Olha aqui. Agora tu disse para o teu irmão que eu estou falando para ele e ele falando para mim. E nós que não queremos, nós vamos falar.
O choro pode durar a noite, Pode durar uma noite. mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a alegria As coisas passam. Olha para o teu irmão e diz: as coisas passam. Ei, irmão, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Essa ventania vai passar. Há um hino entalado na tua garganta que o Senhor vai liberar sobre tua vida. Talvez é 7 anos de enfermidade. Talvez é 7 anos de exclusão. Talvez é 7 anos de vergonha. Talvez é 7 anos de fome. Eu não sei o que é, mas eu sei te dizer que Deus está dizendo: vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia. Amados irmãos, ei, contentamento, morar, viva onde pode. Viva onde pode. Eu já vivi isso. Eu estou pregando aquilo que eu já vivi. Segundo, nós precisamos obedecer. Terceiro, nós precisamos entender que o Senhor é o Deus da superação. Nós vamos voltar, nós vamos reviver. Deus é o Deus que dá força. O texto da palavra de Deus diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana trilhada. Olha para mim. Se não tiver ninguém aqui sofrendo, certo? É porque ainda não contou. Mas normalmente em um grupo de 10 pessoas tem no mínimo 2, 3 que está vivendo inúmeras indecisões e tristeza. Eu quero te trazer agora um refrigério para a tua alma. O Senhor cura a ferida. Família com propósito, ela vive em contentamento, ela vive na obediência a Deus, ela vive uma vida de superação. Quem tem um brado de glória a Deus? Amados irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos imaginar nessa superação, acompanha muitas coisas, e muitas vezes pessoas estão em luto matrimonial. Sabe o que é luto matrimonial? O defunto está vivo ainda, e a mulher está planejando enterrar o morto, ou vice-versa. A mulher está viva ainda e o cara está querendo enterrar a mulher. Ou os dois concordaram que o filho não tem jeito, que o filho não vai dar em nada. Existem famílias que estão vivendo lutos. E eu quero finalizar essa parte de superação dizendo assim: não desiste do teu casamento, não desiste da tua esposa, não desiste do teu esposo. Ei, vocês dois não é para desistir do filho. Deus está dizendo que há superação para o seu povo. Aleluia. Amados irmãos, eu finalizo já brevemente. A partir do verso 4 começa a acontecer algumas coisas diferentes no texto. Até aqui foi a ida dessa mulher de Sunem, essa sunamita. Ela saiu de casa em obediência. Ela foi, passou-se 7 anos, que foi muito rápido para mim, concorda? Para nós foi muito rápido, é igual criar o filho dos outros, olhar, é tudo muito rápido, não doeu nada. 7 anos de sofrimento, essa mulher voltou, e essa mulher agora, ela começa a clamar ao rei. Eu quero que vocês atentem comigo para o que está escrito no verso 3, e ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Essa mulher estava lisa. Se você está liso, deu um amém interno. Não deixa ninguém saber não. Esse irmão que está do teu lado, ajuda que tu tem, hein? O cesto de Deus não acaba. Aleluia. Ele é o dono do ouro e da prata. Tem alguém hoje que está dormindo dizendo que não tem nada e amanhã tem providência. Porque família com propósito vive essas coisas. Família com propósito vive essas coisas. Olhe para mim. Algo acontece. Porque enquanto a mulher, veja essa cena, a mulher sai. Ei, eu quero falar com o rei. O mínimo talvez ela queria que Eliseu até fizesse essa ponte, né?
Eliseu tinha lá atrás dizendo: se tu quiser falar com o rei ou com os exércitos, diga comigo. E ela disse que não precisava de nada. Agora essa mulher começa a caminhar: eu quero falar com o rei. Ei, tem gente que não procurou antes porque não precisava, mas agora ele vai marchar, porque Deus não quer que tu entre na depressão, não quer que tu entre nessa frieza espiritual. Ele não quer que você feche a porta do quarto, a não ser para orar, mas para viver de dia e de noite, com a boca aberta, sem agir. Deus quer que tu age. Vou falar para o pastor Jeová, que eu já entendi que ele gosta. Vamos para cima. Fala para o teu irmão: vamos para cima, não vamos parar não. Ei, vamos para cima. O negócio é esse, não vamos parar não. Cadê o batera? O batera, vamos para cima. Quem disse que nós vamos parar? Quem pode glorificar a Deus, gente? Quem tem que estar triste é quem está nos bares, desesperançados, gastando a última gota, o último dinheiro, para amanhã estar com enxaqueca. Ninguém amanhã amanhece com enxaqueca. Nós iremos amanhecer cheio de Deus. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Quem serve esse Deus? Aleluia! Observe comigo. Há um cenário, e aqui eu vou fechar a mensagem. Há um cenário acontecendo. Aquela mulher, ela se move. Deus gosta de quem se move, porque o Espírito se move. O Espírito de Deus se move. Se o Espírito de Deus se move, eu me movo, porque eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou guiado por vista, eu sou guiado por Cristo. Paulo, no capítulo 10 da carta de 1 aos Coríntios, ele vai dizer assim: ei, nós, Cristo Jesus, por Ele nós somos fortalecidos e por Ele nós somos enviados. Observe, Atos capítulo 17, com Ele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então há um cenário, e aqui eu quero concluir com esse cenário de forma breve, por favor. Há um cenário acontecendo. Aquela mulher está atrás de falar com o rei. O texto não diz que ela falou. O texto diz que essa mulher se moveu e foi atrás de suas terras e das suas casas. Enquanto isso, irmãos, olha aqui, é como se fechasse essa parte aqui, está aqui. Deixa eu pegar um... Pastor, aí depois tu não me convida mais. Vem. Não, mas aí pega mal você vai ser o Geazi. Vem pra cá. Cadê ele? A irmã, faz favor. Aí depois, um dia que ele fala: não vai acordar cedo, não convide não, que nós faz protesto. Que hoje é moda isso também. Está aqui a mulher sunamita. Está aqui Geazi. Deixa eu ver aqui o rei. Faz favor. Esse rei servidor aqui. Irmãos, olha que coisa bonita. Irmã, anda aqui, vai lá e volta. Vai lá e volta, assim, vai lá. Está atrás das suas terras. Está atrás da sua casa. Continua andando, irmã. Está atrás da sua felicidade. Está atrás daquilo que o tempo roubou. Está atrás daquilo que foi tirado. Por favor, quem está entendendo? Está atrás do atraso. Tem gente que se sente no atraso nessa noite. Mas o Senhor está dizendo: se move, se move, se move, se move, se move, se move. Irmã, continua se movendo. Ei, irmã, continua aqui se movendo. Continua se movendo. Por favor, isso aqui é uma cena, isso aqui é um cenário. A mulher sunamita continua se movendo, não para não. Só que o texto no verso 5 diz: contava ele ora. O rei falava a Geazi, moço do homem de Deus. Está aqui, ó, Geazi e o rei. O texto diz assim: ora, ela andando. Pode ficar andando, irmão. Hoje você seca as canelas na vareta de fogo. Certo? Já está no tamanco de Esther. Ora, o rei falava a Geazi, conversa um com o outro. Ele é o rei, não confia não.
Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ei, eles começam a conversar. Glória a Deus. Geazi, irmãos, Geazi, o rei pede para contar as obras de Eliseu. Por favor, quem é que ela está procurando? Ei, irmãos, ela é a mulher sunamita. Ela está procurando o rei. Verso 3. Está procurando o rei. Sim. O que você está atrás? Terras e casas. E casas. Estou atrás do que é meu. Estou atrás do que é meu. Continua. Deus do céu, que coisa sobrenatural. Ela não sabe de nada. Ela está tateando. Ela está andando como uma barata tonta. E ela pensa: eu estou a léu. Ela está andando. Mas em um outro cenário. Eles não estão sabendo do outro. Está aqui. Quem? Quem ela está atrás? O rei. Conversando com quem? Com Geazi, o moço de Eliseu. Aí eles estão conversando aqui. O rei diz assim: diga para ele, me conta os feitos de Eliseu. Me conta os feitos de Eliseu. Irmãos, me conta os feitos de Eliseu. Irmãos, os milagres que ele podia contar eram tantos. Eu vou citar alguns poucos milagres que ele podia ter falado. Diga comigo assim, diga: a cura de Naamã. Olha para ele. A cura de Naamã. A cura de Naamã, o leproso. A cura de Naamã, o leproso. Ei, diga Ei. assim: o meu Senhor, O meu Senhor, S minúsculo, era Eliseu, meu profeta. O meu profeta o meu profeta, fez o machado flutuar. fez o machado flutuar. Ei, diga assim, agora ele está falando com o rei, né? Diga assim: ele já orientou reis. Ele já orientou reis. Olha aqui para mim, você acha que foi isso que ele disse? Não. Eu vou falar para você. Olha para o rei. Meu rei, Eliseu, o meu Senhor, ele fez um milagre maravilhoso. Em uma casa, ele ressuscitou o filho de uma mulher, a mulher de Sunem. Irmãos, tinha tanto milagre para esse moço lembrar, porque esse moço não sabe da busca dela. Eu quero comunicar algo aos santos nessa noite. Tu pensa que tu está sozinho, mas está havendo um movimento no céu para algo acontecer sobre sua vida. O texto diz que a mulher chega. Olha aqui. A mulher chega. Geazi diz: ei, rei, rei, é ela. É a mulher que Eliseu operou um milagre na vida dela. Esse rei, ele diz assim: olha, levanta um oficial, e esta mulher que o profeta abençoou, diga para restituir tudo quanto ela perdeu. Ei, deixa eu te contar um negócio. Só que quando você vai estudar na origem do texto, irmã, para você se alegrar, não é restituir só o que deu, não. Eu até anotei, porque eu fiz uma pesquisa sobre isso, certo? É um lucro crescente ou ascendente. O que é? Tu acha que ela vai pegar só aquilo que ela tinha 7 anos? Não, ele manda entregar. Olha o texto, o que está dizendo, por favor? Contava ele ao rei, e a vida clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse assim: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, é este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Aí interrogou o rei a mulher, e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se tudo quanto era seu, e todas as rendas, por favor, e todas as rendas do campo. Tu sabe o que ele está dizendo? Os 7 anos que a senhora achou que perdeu, não perdeu. Ele está dizendo assim: eu vou te devolver tudo, só que tem um detalhe: o que o campo rendeu durante todo esse tempo, você vai ter direito a tudo. Irmãos, por favor,
favor, se coloque em pé. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluia. Ei, amados irmãos, Deus é Deus de restauração. Por favor, família com propósito, acompanhe comigo. Família com propósito, ela é uma família contente. Diga comigo, uma família contente. Diga comigo, uma família com propósito. É uma família obediente. Diga comigo, família com propósito. É uma família de superação. Ei, uma família de propósito. É uma família de divina condução. Deus intervém e te conduz. E por último, uma família com propósito é uma família restaurada. Se vocês forem observar no texto, na realidade não diz restaurada, diz restituída. Só que quando você vai estudar a fundo o que é restituir, olhe para mim, para os crentes cheios de razão. Eu sei que aqui não tem, mas lá em Imperatriz tem. Crente que é cheio de razão, crente que não pode dar nada errado na vida, que ele já começa: restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha para mim, liso, tu tem direito de nada. Jó diz como é que tu veio: nu eu vim e nu eu voltarei. Tu sabe o que é que tu tem direito? De nada, a não ser do favor imerecido que provém de Deus. Olha aqui para mim. Por isso que quando eu falo, porque na origem da palavra restituir é como se fosse devolver o que era teu. Mas nós não temos direito. Nós não temos direito. Por isso que é restauração. Deus restaura vasos quebrados. Deus restaura famílias quebradas, dilaceradas. Deus restaura sonhos perdidos. Sonhos que se perderam ao longo do tempo. Visões que se perderam ao longo do tempo. Quem, por favor, tem um crente que acredita que o Senhor restaura? Eu finalizo com um texto de Paulo aos Filipenses. O meu Deus, que segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que Deus, aquele que é rico, segundo a riqueza da sua glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Pastor, o senhor me permite eu dirigir uma oração aqui com os irmãos? Quem é família aqui? Por favor, esteja perto um do outro. Família. Irmão, eu vou ficar perto do pastor Jeová.